Vamos lá, meus queridos alunos, para mais uma aula. Agora, discutindo os estados físicos da matéria, ou estados de agregação, e suas características. A gente sabe que a matéria se encontra basicamente em três estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Observando aqui as suas características macroscópicas, entenda partícula como sendo átomos, moléculas ou íon. Aí você percebe que o estado sólido, as partículas estão bem juntinhas, porque a força de agregação, a força de coesão, desculpa, é muito intensa. Já no estado líquido, a força de coesão é menos intensa do que no estado sólido. Por isso que o líquido já tem uma certa mobilidade. E o estado gasoso praticamente não existe forças de coesão. Por isso que as partículas do estado gasoso estão muito dispersas. E com relação às suas características macro e microscópicas, as macroscópicas, nós temos aqui forma e volume. O estado sólido apresenta uma forma e um volume que é fixo. Todo e qualquer sólido tem uma forma fixa e um volume também. Então, o estado sólido apresenta uma forma fixa, tá certo? Uma forma que é fixa, beleza? Uma forma fixa e apresenta aí um volume também fixo. Ok, amiguinhos? Beleza? Muito bem. E o líquido? Se eu comprar 1 litro de leite, seja lá qual for a vasilha que eu coloque esse litro de leite, o líquido sempre vai adquirir o formato da vasilha. Sempre vai adquirir o formato do recipiente que o contém. Agora, o seu volume é fixo, é 1 litro, não é verdade? Então, a forma é variável, tá certo? Variável, e o seu volume é fixo. Claro isso, não tá? Eu creio que sim. E o volume é fixo. Já o gasoso, como não existe praticamente interação entre as partículas, a forma e o volume é variável. Então, o gás sempre tende a ocupar todo o espaço e a forma do recipiente onde ele está contido. Então, tanto a forma quanto o volume são fixos. Então, a forma ela é fixa e o volume também é fixo. Ok? Muito bem. Então, com relação às mudanças de estados de agregação ou estados físicos, nós temos aqui a passagem do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão, ok? Nós chamamos de fusão. Do líquido para o gasoso, nós chamamos de vaporização. Ok, amiguinhos? Voltando agora do gasoso para o líquido, a gente chama de condensação. A gente chama de condensação, tranquilo? E do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação, tranquilo? Então são conceitos bem simples. Solidificação, ok, meus amiguinhos? Se você pegar aqui do sólido diretamente para o gasoso, nós chamamos de sublimação, tranquilo? Sublimação. Já do gasoso para o líquido, a gente chama de deposição, sublimação inversa ou ressublimação. Então eu vou usar o termo aqui, ressublimação. Tranquilo? Agora,
é bom a gente ficar atento para o seguinte caso aqui. Ó. Esta vaporização, ela pode ocorrer de três tipos. Ela pode ser uma evaporação, pode ser uma evaporação, ela pode ser uma ebulição, e ela pode ser ainda uma calefação. E a diferença básica entre elas está no tempo com que cada uma ocorre. A evaporação é um processo muito lento. A ebulição ocorre quando a espécie química está fervendo. E a calefação é quando a espécie química, o líquido, ele cai sobre um local onde a temperatura daquele local está superior ao seu ponto de ebulição. Por exemplo, a água, nós vamos ver daqui a pouquinho, ela ferve a 100 graus. Mas eu pergunto a vocês, quando você colocar a roupa no varal, ou até mesmo na varanda, o calor, a temperatura ambiente já é suficiente para que as moléculas de água presentes naquela roupa evaporem. A água não ferveu, então evaporação. Então, quando a substância química ela passa para o estado de vapor em uma temperatura inferior à sua ebulição, a gente diz que ela está sofrendo evaporação. Quando a espécie química passa para o estado gasoso na sua temperatura de ebulição, está sofrendo ebulição. Quando a espécie química passa para o estado de vapor em uma temperatura superior à ebulição, a gente diz que ela está sofrendo calefação. Um exemplo clássico disso é quando você deixa cair uma gotícula de água em uma chapa quente. Faz aquele barulhinho característico. Não é verdade? Então essa é a diferença básica entre esses três tópicos aqui. A condensação, ela pode ser também chamada de liquefação. Liquefação. Ok, amiguinhos? Tranquilo? Muito bem. E com relação às mudanças de estado físicos, vamos agora colocar, né, em um gráfico todas essas mudanças de estado físico. É o que nós chamamos de diagrama de mudanças de estado físico. É um diagrama onde relaciona a temperatura, qualquer unidade de temperatura, geralmente é em graus Celsius. Vamos trabalhar aqui com uma temperatura em graus Celsius. Tudo bem? Vamos trabalhar aí com temperaturas em grau Celsius. E o tempo aí, qualquer unidade de tempo aqui. O tempo, nesse caso, não vai importar muito para a gente, tá certo? Então, temperatura em graus Celsius em função do tempo. Então, imagine aí que vamos trabalhar com água pura, tá certo? Imagine que vamos trabalhar com a água, tá bom? Água. Imagine que vamos trabalhar com água pura. Professor, o que é água pura? Bom, água pura nada mais é do que a água sozinha, ou seja, isenta de impurezas, tá bom? Imagine assim, imagine um copo, ou seja, um material formado apenas somente pela substância água, um único componente, sem impurezas. Então imagine isso. Então, imagine que eu vou pegar essa água sólida, mais ou menos aí a menos 10 graus, temperatura em graus Celsius, né? A menos 10 graus. E aí eu vou colocar essa água para aquecer. Isso, vou pegar essa água sólida e vou colocá-la para aquecer, tá certo? Então o que vai acontecer? Com o passar do tempo, a temperatura, é lógico, vai aumentando. Eu peguei, está menos 10, vou botar para aquecer. Ela vai aumentando. Então, inicialmente, esta água, ela é sólida, beleza? Ela é sólida. Quando a temperatura chegar em zero, essa água vai começar a passar do estado sólido e vai para o estado líquido. Observe que enquanto ela está saindo do estado sólido e chegando no estado líquido,
indo para o estado líquido, a temperatura permanece constante. Observe que o início da fusão aqui, ó, é zero e o final da fusão também é zero. A água só fica totalmente no estado sólido quando a temperatura começar a variar mais uma vez. Tranquilo? Então, enquanto a água estiver sofrendo fusão, nessa região do gráfico aqui, nós encontramos a água aqui, ó, sofrendo fusão, beleza? Por isso que essa temperatura aqui, ó, de 0 graus, que é a temperatura de fusão aqui, ó, observe que 0 graus aqui é a temperatura de fusão para a água, ou, como alguns chamam, ponto de fusão, dá no mesmo, 0 graus, tranquilo? Ok? Aí, ó, a água começa a aquecer, quando essa água que está líquida chegar a temperatura em torno de 100 graus, ou melhor, em 100 graus, ela começa a passar do estado líquido para o estado quê? De vapor ou estado gasoso. Tranquilo, pessoal? Beleza? Para o estado, ó, gasoso. Muito bem. Observe que enquanto ela estiver sofrendo o processo de ebulição, que ela começou a ferver, né? Ebulição. Enquanto ela estiver sofrendo ebulição, olha lá, saindo do líquido para o gasoso, a temperatura também permanece constante. Agora, quando a água passar totalmente para o estado gasoso, olha aqui, ó, a temperatura ela volta a subir, beleza? Então, substâncias puras, água pura, deixa eu colocar o azinho aqui. Substâncias puras apresentam, pessoal, veremos depois, né? Temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição, como é o caso da água. Aqui nós temos mais uma vez, ó, a temperatura em que a água sofre ebulição, nós chamamos temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. Beleza? Então, substâncias puras apresentam temperatura de fusão e temperatura de ebulição, ó, constantes. Certo? Vou abreviar aqui, ó, CTE, constante. Beleza? Tranquilo? Veremos isso mais adiante. Muito bem. Então, toda substância pura apresenta, independente se é água ou não, apresenta aí, ó, dois patamares, duas regiões planas, o patamar de fusão e o patamar de ebulição. Agora, se nós temos uma mistura, que é esse caso aqui desse gráfico, aí a coisa muda um pouco. Aqui, ó, nós temos uma mistura, tá bom? Olha aí. Se nós temos uma mistura, seja lá qual for a mistura, verdade? Imagine que inicialmente ela está sólida, a uma temperatura de qualquer, uma substância X qualquer. Observe que inicialmente, vamos dizer que ela está aqui a uma temperatura de menos 10 graus também, beleza? Aí vamos supor que essa substância X, mistura X aí qualquer, hipotética, vamos imaginar que ela, lá sei, começa a fusão, ó, inicia a fusão, porque aqui é sólido, aqui ó, é o líquido passando, desculpa, é o sólido passando para o líquido, beleza? Você tem inicialmente a espécie sólida, aqui ó, sólida passando para o líquido, nessa região inclinada, somente líquido, aqui o líquido passando para o estado gasoso, e aqui somente o estado gasoso, não é verdade? Então observe que ela vai ter uma temperatura para o início da fusão e para o final da fusão. Vamos dizer que ela inicia a fusão, lá sei, a menos 5 graus e termina a fusão, lá sei, a 0 graus, beleza? Então nós temos uma variação na temperatura de fusão. Imagine que essa espécie química aqui, essa mistura, começa, lá sei, a ferver a 100 graus e termina a fervura a 102 graus. Então nós temos também aqui uma variação na temperatura de fusão. Lembrando aqui, é mais comum em graus Celsius. Tranquilo? Então nós temos aqui, ó, também aqui uma variação, olha lá, ó, uma variação da temperatura de ebulição, beleza?
variação, delta T é variação da temperatura de ebulição. Esse delta indica variação, né, assim. E aqui nós temos, ó, também uma variação da temperatura de fusão, beleza? Então, ó, misturas apresentam sempre esta característica, tá certo? A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição são variáveis, beleza? Variáveis. Tranquilo, amiguinhos? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição variáveis quando nós temos uma mistura. Vamos praticar aqui num exercício, ó. O gráfico a seguir indica as mudanças de estado da substância pura chumbo quando submetida a um aquecimento. Então, quando você olha um gráfico como esse, você tem que analisar, ó, dois patamares, o patamar de fusão e de ebulição. Porque aqui você tem a espécie química saindo do estado sólido e indo para o estado líquido. Beleza? Você tem a espécie química aqui somente no estado líquido, aqui ela passando do estado líquido para o estado que? Gasoso. E aqui somente no estado gasoso. Inicialmente, é óbvio, ela é o que? Sólida. Você tem que ter isso em mente. Tranquilo, meus amiguinhos? Então aqui, ó, tem a fusão e aqui a ebulição. Observe que a temperatura de fusão, ó, é 328 e a temperatura de ebulição é 1755. Perfeito. Interpretou o gráfico? Agora é só responder as questões. Item A. Qual o estado físico em que o chumbo se encontra após 15 minutos de aquecimento? Então, após 15 minutos de aquecimento, qual o estado físico dele? Então, 15 minutos está mais ou menos aqui, ó. Ó, 15 está mais ou menos aqui. 15 minutos, tempo minutos. Então, observe que nós encontramos o chumbo em dois estados físicos. Qual o estado físico? Então, dois estados físicos. O estado físico sólido e o estado físico líquido. S de sólido, L de líquido. Letra B. Durante quanto tempo o chumbo permanece totalmente liquefeito, ou seja, totalmente no estado líquido? Então, ele se encontra no estado líquido nessa região do gráfico, ó. Beleza? Então, entre 20 e 35 minutos. Então, ele quer saber quantos minutos, durante quanto tempo o chumbo permaneceu totalmente liquefeito. Então, de 20 para 30 dá 10 e de 20 para 35 vai dar 15. Então, durante 15 minutos, de 20 a 35. Então, durante 15 minutos. Ok, amiguinhos? Letra C. Em qual estado físico o chumbo se encontra a uma temperatura de 1760? Observe que 1760 está aqui em cima, ó. 1760 é uma temperatura superior à ebulição. Se a temperatura ela é superior à ebulição, olha que interessante. Temperatura superior à ebulição. Então, meus amiguinhos, a espécie química já está no estado gasoso, ó. Se você colocar uma linha tracejada aqui, ó, você percebe que ela vai se encontrar nessa região. Então ela é o quê? Ela é gasosa. Tudo bem? Muito bem. Então, estado físico gasoso. G de gasoso, tá bom? Letra D. Em quais intervalos de tempo o chumbo coexiste em dois estados físicos? Em quais intervalos de tempo? Então, os intervalos de 10 a 20, tá certo? Ó, de 10 a 20 minutos e também de 35 a 50 minutos. Então, esses são os intervalos de tempo em que ele está mudando de fase. Aqui é sofrendo fusão, olha lá, nesse primeiro intervalo ele está sofrendo fusão, beleza? E no segundo intervalo ele está sofrendo, ó, ebulição, tranquilo? Ele está sofrendo ebulição, beleza? Muito bem, então
vamos lá. No momento que ele está mudando de fase, ele se encontra em mais de um estado físico. Então, próxima questão aqui. Mais uma vez, temos uma questão de gráfico envolvendo substância pura. Sólido, sólido, passando para o líquido, ó, líquido, líquido passando para o gasoso e aqui somente o estado gasoso, ok? Aqui você tem a temperatura de fusão, cuidado, porque observe que aqui é justamente quando inicia a fusão. Aqui é o início, é a temperatura inicial do aquecimento. Aqui é quando inicia a fusão, ó. Então é a temperatura de fusão, beleza? E aqui, ó, é a temperatura de ebulição. Muito bem. Analisando o gráfico acima referente ao aquecimento de uma substância sólida, podemos afirmar que quando o tempo igual a 2 minutos, tem-se um sistema monofásico. Ó, tempo igual a 2 minutos. Olha aqui, ó. O sistema ele é bifásico. Ele diz que é monofásico, mas na realidade o sistema é bifásico. O que isso quer dizer? Com duas fases, tranquilo? Muito bem. No tempo 4 minutos coexistem substância sólida e substância líquida? 4 minutos? Não. 4 minutos, ó, mais uma vez, somente líquida. Falso. Beleza? A sólida não. Somente, ó, cadê aqui, ó? Sólida não. Somente líquida. Letra C. Em tempo, no T igual a 1, inicia-se a liquefação da substância. Olha, no tempo igual a 1, ó, no tempo igual a 1, inicia-se a fusão, tá certo? A fusão, tudo bem? Muito bem. Letra D. A substância tem ponto de fusão igual a 40? Fusão, sim, aqui, ó, fusão igual a 40. Então, a alternativa dessa questão é letra D. Muito bem, amiguinhos, espero que tenham gostado de mais esse vídeo e até mais. Acompanhe aí todos os vídeos aí nesse canal, tá bom? Tchau, tchau, um abraço e até mais.